ter isso gravado. Olha só, às vezes uma espécie tem o mesmo hábitat do que a outra. Elas vivem no mesmo local. E elas, se elas tiverem o mesmo nicho ecológico, elas podem competir entre si. Vamos supor que eu estou falando de duas espécies que são predadoras e elas vivem no mesmo lugar. Então, por elas serem predadoras e habitarem o mesmo local, e elas comerem a mesma coisa, elas vão competir por alimento. Então, isso não é... Toda espécie tem seu hábitat natural e seu nicho ecológico, mas não quer dizer que é aquele hábitat e aquele nicho ecológico é só daquela espécie. Vê se deu para entender. Deu para entender, professora. Valeu. Então, vocês vão ver alguns exemplos tem vários exemplos quando a gente fala de ecologia de populações, que são gráficos mostrando assim, duas espécies que vivem, elas têm o mesmo nicho ecológico. Elas gostam de comer, sei lá, um determinado inseto. Só que elas vivem em locais diferentes. Quando elas são colocadas no mesmo local, tem uma espécie que se sobressai e a outra diminui a quantidade de indivíduos na população, porque por elas competirem entre si, uma delas sempre vai se dar melhor. E aí ela acaba crescendo, essa que se deu melhor naquele ambiente, ela cresce, enquanto a outra vai acabar diminuindo o número de espécies até talvez sumir daquele local. Então, toda espécie tem seu hábitat natural, onde ela é naturalmente encontrada, e tem seu nicho ecológico. E aí, às vezes, por você ter espécies no mesmo hábitat e com os mesmos nichos ecológicos, você pode ter competição. Tem isso em todos os locais, assim, né? Se você pensa... Isso até na nossa espécie, se você for colocar para ver. O nosso nicho ecológico envolve mais a parte cultural também, né? Então, não é, a nossa espécie tem um nicho ecológico, levam algumas características a mais, mas assim, na nossa espécie, vou dar um exemplo bem claro, assim, fácil. Tem duas pessoas interessadas pela mesma pessoa. É como se fosse o mesmo nicho ecológico, entendeu? Elas vão competir por essa pessoa. E elas vivem no mesmo local. Vê se deu. Acho que deu para fazer uma leve associaçãozinha, né? Deu. Então, deixa eu só terminar de aceitar o povo aqui. Ainda tá faltando gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui nós temos 14 contando comigo. Cadê? 4 pessoas. Vou compartilhando aqui, então. Chegando, eu vou falando. Ó. E aí, então a gente estava aqui. Então, alguém tem alguma dúvida na definição de hábitat e nicho ecológico? Não. Que a gente prossegue. Esse nicho ecológico engloba todas as características, né, da espécie. Mas é igual, nesse exemplo aqui está aparecendo nicho ecológico sobre predador, né? Porque uma das coisas que o nicho ecológico mais foca nas questões também é o hábito alimentar daquela espécie. Então, se é predadora, se ela é herbívora, né? Se ela é produtora. Então, isso seria um nicho ecológico que a galera dá mais foco. Então, aqui no caso, aqui está mostrando leoas, né? Não é nem leão. São leoas, aí tem nicho ecológico, predador, hábitat terrestre, a savana africana. E aí, tem um outro conceito para mostrar para vocês, que é o chamado ecótono. Só um detalhe. Hábitat também pode aparecer com o nome de biótopo. Pode ficar tranquilo que tem isso no livro de vocês falando também, tá? Tá até escrito assim, hábitat, entre parênteses, ou biótopo. É um outro nome para hábitat natural. Ecótono.
quando você pensa em 2 biomas, não é tipo, estou andando no cerrado, de repente pisei na floresta amazônica, tá? Não é assim, totalmente cheguei saí de um e fui para outro. O ecótono é uma região de transição entre 2 ecossistemas. E é legal porque essa região do ecótono vai ter tanto algumas espécies do ecossistema A, quanto algumas espécies do ecossistema B. Então, é uma região que é muito biodiversa, né? Tem várias espécies diferentes e tem um grande número de nichos ecológicos aqui também. Olha um exemplo de ecótono. Tem um ecossistema terrestre e um ecossistema aquático. Quando você tem a transição entre o aquático e o terrestre, essa região aqui é chamada de ecótono. E você vai encontrar espécies aqui do terrestre e espécies do aquático vivendo. Então, é somente a região de transição. Então, quando você vai ver indo do cerrado para a floresta amazônica, você vai começar a ver uma região que vão ter algumas espécies da floresta amazônica, mas ainda tem algumas características do cerrado, espécies vegetais, espécies de fungos, espécies animais. Então, é só essa zona de transição. Ok? Alguém tem alguma dúvida de ecótono? Se for só isso, não. É, só isso. E aqui nós temos uma cadeia alimentar. Cara, a cadeia alimentar tem alguns tipos de cadeias alimentares, mas a que mais aparece para vocês é a cadeia de predadores, que é um come o outro, tá? Eu vou mostrar para mostrar que tem a definição de outros tipos de cadeias, mas a maior parte das questões é essa daí, que um serve de alimento para o outro. Essa cadeia que a gente mostra uma cadeia linear. Presta muito atenção na setinha, porque eu já vi questão do Enem que colocou a setinha no sentido contrário e dava uma impressão como se a planta comesse o gafanhoto. Vamos entender o que está mostrando aqui. Está mostrando que a luz solar chega na planta, a planta faz fotossíntese. Essa setinha está mostrando que está indo para o gafanhoto, então a planta serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto serve de alimento para o rato. É um camundongo, né? O camundongo serve de alimento para uma serpente. A serpente serve de alimento para um falcão. Aqui eu poderia adicionar, aqui está mostrando do falcão para fungos, mas poderia sair também de todos os outros aqui. Plantas podem vir para fungo, gafanhoto para fungo, camundongo, serpente. Porque fungos e bactérias são os decompositores da cadeia alimentar. Eles vão pegar aquela matéria que morreu, vão liberar suas enzimas ali, né, para pegar o próprio alimento, e só que eles não conseguem pegar todo o alimento que é quebrado, né? Fica um pouco de nutrientes no solo, e isso é muito bom, porque esses nutrientes podem voltar para outras plantas que vão continuar a sua vida e continuar as cadeias alimentares. Então, a setinha é sempre de quem serve de alimento para quem. Nunca ao contrário, tá? Nunca ao contrário. Senão, estou dizendo que o gafanhoto come o camundongo, que o camundongo come a serpente. Então, é claro que existem alguns casos meio bizarros. Eu já vi foto de... Eu não lembro se é... Eu acho que é uma serpente se alimentando de uma ave que comeria ela, sabe? Mas, enfim, vamos falar de uma condição normal aqui. E aí, nas cadeias alimentares, a gente tem o sentido do deslocamento da matéria e da energia, né? Então, a energia, a matéria que tinha na planta vai para o gafanhoto, a energia, a matéria que tinha no gafanhoto vai para o camundongo, e assim sucessivamente. E aí, eu vou perguntar para vocês, como é que a gente dá um nome para cada um desses aqui na cadeia? Tipo, as plantas a gente chama eles de quê? As plantas de quê? Primários, algo assim? Não é primária, é antes do primário. Produtores. Produtores, tá? Então, todos os vegetais, não somente as plantas, lembra que vegetais eu estou dizendo algas também, cianobactérias, né? Mas aqui, como estou dizendo um ecossistema terrestre, então falo de planta.
Então, as plantas, aqui no caso, são produtores, porque utilizam energia luminosa para produzir energia química, que é a glicose. O gafanhoto que come a planta, a gente vai chamar ele de quê? De primário. É o que primário? Consumidor primário. Consumidor primário. E ele tem o hábito alimentar de ser herbívoro, né? Quem come planta, classificado como herbívoro. O camundongo que come o gafanhoto seria o quê? Ele é um consumidor também. Consumidor qual? Carnívoro? Secundário. Carnívoro já seria, nesse caso aí, o tipo de alimentação dele, né? Mas dentro da cadeia alimentar, a gente fala que ele é consumidor secundário. Por que secundário? Porque ele come o primário. E assim sucessivamente, gente. A serpente, por ela comer o secundário, ela vai ser chamada de quê? Consumidora terciária. E o falcão que come a serpente? Consumidor o quê? Quaternário? Quaternário, tá? Então, quando a gente fala de uma cadeia alimentar, para eu mostrar para vocês o deslocamento de massa, né, de matéria, de energia, a gente está dizendo quem se alimenta de quem. Então, se está se alimentando de alguém, já é consumidor. Agora, se é consumidor primário, se alimenta direto do produtor. Se é consumidor secundário, se alimenta direto do primário. Se é consumidor terciário, se alimenta do secundário. E assim vai. Então, quando eu falo de todos os seres vivos que não produzem o próprio alimento, a gente chama eles de quê? Tanto que eu botei um negócio aqui, ó. Quem não produz o próprio alimento e quem produz o alimento. São organismos o quê? Isso aqui vocês Ô, lembram? professora, rapidão. Pode estar dando confusão. Fala. Essa setinha verde, o que que significa? Então, é isso que eu vou mostrar agora. É igual essa setinha verde é para mostrar do produtor e essa chavinha aqui, sei lá, é para falar de todos esses aqui. Todos eles, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário, eles não produzem o próprio alimento. Quando um organismo não produz o próprio alimento, a gente chama esse organismo de quê? Ninguém lembra. Quando eu botar aqui, vocês vão saber o que que é. Pensa na planta. Se a planta produz o próprio alimento, ela é chamada de organismo. Vamos lá. Organismos heterótrofos ou heterotróficos são aqueles que não produzem o próprio alimento. Tem que ingerir de fora. Organismos autótrofos ou autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento. Os decompositores, eles também são heterótrofos, tá? Por isso que eles estão todos aqui. Os decompositores é o último de uma cadeia alimentar. E qualquer um desses consumidores ou os próprios produtores, se eles morrerem, fungos e bactérias vão decompor aquela matéria. Então, por isso que não é só a setinha daqui, não. Tem que fazer uma setinha dos outros também. Vê se alguém tem alguma dúvida aqui nessa cadeia alimentar. Tranquilo? Deixa eu ver que horas são. Ô, professora, Oi. a planta come o decompositor? Não, mas olha o que está voltando dos decompositores até os produtores. Essa setinha está mostrando o quê? Que os nutrientes voltam para as plantas, tá? Então, a planta ela não tem como se alimentar de fungo e bactéria. Mas quando fungos e bactérias decompõem a matéria, os nutrientes vão voltar para o solo e voltam para a planta. Então, indiretamente, ela está pegando aqueles nutrientes do resto da cadeia alimentar toda, porque os decompositores agiram ali. E aí,
Dá uma olhada nos tipos de cadeias alimentares. Isso daqui é uma imagem, uma tabela que tem no livro de vocês. A que eu falei que mais aparece em questão é essa primeira, cadeia de predadores. Ó, ao longo dessas cadeias, os indivíduos tornam-se cada vez maiores e menos numerosos. Isso daí sim, ó, dá uma olhada. Gafanhoto, ele é pequeno, mas devia ter, sei lá, uns 100 gafanhotos. Camundongo é um pouquinho maior, já não tem uma quantidade de 100, senão ia ter muito camundongo para pouco alimento, né? Então, lembra que um camundongo não vai se saciar com somente um gafanhoto. Então, quanto mais vai passando aqui na cadeia alimentar, maiores vão ficando os seres vivos e menos numerosos também. Então, esse é um exemplo de cadeia de predadores. Olha o exemplo aqui. Algas servem de alimentos para crustáceos, que servem de alimentos para peixes carnívoros, que servem de alimentos para jacarés. Só que existem outros tipos de cadeias alimentares também, como, por exemplo, cadeia de parasitas. Caracterizam-se por conduzirem a organismos cada vez menores e mais numerosos. Olha o exemplo do pulgão. Vegetais servem de alimentos para pulgões. Pô, pensa, se você pega um pé de laranja, a gente vai ver isso melhor em pirâmide de números. Mas um pé de laranja não vai servir de alimento para só 2 pulgões. Pô, deve servir de alimento para mais de 1000 pulgões. Porque o pulgão é pequenininho. E o pulgão, por estar se alimentando da seiva da planta, ele é um parasita, né? Ele está grudado na planta do lado de fora, ele não está pegando a planta e mastigando ela. Então, ele é um parasita. Se você for olhar dentro do pulgão, você vai achar milhares de bactérias. Então, tá vendo que é uma cadeia de parasita, né? Você saiu de um vegetal, aí foi para os pulgões que sugam a seiva desse vegetal, e aí depois ainda tem as bactérias parasitas dos pulgões. Então, você está dizendo de organismos cada vez menores, mas em maior número. Vê se todo mundo entendeu essa cadeia aqui. Vê se tem alguma dúvida. Ó, olha a cadeia mista. Inclui tanto organismos predadores, que são maiores e menos numerosos, quanto ectoparasitas. Ectoparasita fica do lado de fora do corpo, tá? Então, ectoparasitas são aqueles parasitas tipo piolho, é um ectoparasita, que são menores e mais numerosos. Olha esse exemplo. Plantas de capim servem de alimento para bois. Isso daqui é mostrando uma cadeia de predador, né? Só que os bois, o sangue do boi serve de alimento para carrapato. Olha o carrapato pequenininho grudado no boi, né? Então, isso aqui é um parasita. E os carrapatos servem de alimento para anus, que são aves. Olha novamente aqui uma cadeia com um predador, né? Então, você tem uma cadeia mista quando você tem predadores, parasitas e predadores também, numa mesma cadeia. Aí, espera aí, rapidinho. Gente, rapidinho que minha paçoquinha chegou, a minha sobrinha cachorra. Eu só vou dar oi para ela aqui, tá? Ai, voltei, gente, perdão. É porque eu tô de babá da cachorrinha da minha irmã. Cachorrinha que tem 40 quilos, né? Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida aqui na cadeia de predador, parasita ou mista? Porque tem o último tipo de cadeia aqui, que é a cadeia de detritívoros,
que a gente está considerando seres vivos que se alimentam de detritos, né? Restos de matéria orgânica. E esses seres vivos, eles fornecem para o ambiente depois nutrientes que podem ser reutilizados. Então, são super importantes para a fertilidade do solo. Olha o exemplo. Restos de folhas são consumidas por minhocas e essas minhocas, quando elas morrem, são decompostas por bactérias, por exemplo. A minhoca, não sei se vocês sabem, vocês devem saber, eu acho, mas a minhoca, as fezes das minhocas, chamado humus, né, é super nutritivo, porque está decompondo a matéria orgânica e os nutrientes ficam alguns, né? Mas a maioria das questões vão estar abordando o quê? Só as cadeias de predadores, às vezes aparecem essas aqui de parasitas também. Uma ou outra pode colocar uma mista, mas detritivo, nunca vi questão perguntando de detritivos, não. Detritívoros, quer dizer. Alguém tem alguma dúvida aqui? Só para a gente finalizar. Fiquei com dúvida nessa cadeia de não sei nem falar. Detritívoros. Detritívoros, eu só estou dizendo que tem organismos que vão se alimentar de matéria orgânica e aí o resto dessa matéria orgânica, né, que são os detritos, os restos dessas matéria orgânica, alguns nutrientes podem voltar para o meio. E esses nutrientes podem ser utilizados por uma outra planta, por exemplo, para que ela possa crescer. Então, um exemplo que eu dei aqui, olha, tipo, as folhas caíram de uma árvore. As minhocas que estão no solo, elas vão se alimentar daquela matéria orgânica que caiu. Só que o cocôzinho delas é altamente nutritivo. Tem vários nutrientes importantes para o solo. Essas minhocas, quando elas morrerem, as bactérias presentes ali no solo, elas também vão decompor essas minhocas. Então, os nutrientes que estavam nela voltam para o meio. Então, nessa cadeia que eu mostrei aqui para vocês, tanto minhoca quanto bactérias são seres vivos que são detritívoros. Eles consomem matéria orgânica e disponibilizam nutrientes para o meio novamente. Ah, entendi, professor. Tá? E aí, só para finalizar aqui, porque aí eu até passo para casa para vocês, para fazerem os exercícios que tem desse capítulo, só para mostrar sobre os níveis tróficos e as teias alimentares. Aqui eu estou mostrando duas cadeias alimentares, tá? Aqui uma cadeia aquática e uma cadeia terrestre. Então, tem uma alga, que é um produtor, serve de alimento para o caramujo, que é consumidor primário, que serve de alimento para o peixe, que é consumidor secundário, que serve de alimento para uma ave, consumidor terciário. Da mesma forma aqui de baixo, ó, a planta é comida pelo besouro, o besouro é comido pelo sapo, o sapo é comido pelo gavião, sei lá. Tudo isso daqui são os produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários. Mas se você for perguntar assim, quando eu falo produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, eu estou dizendo basicamente o hábito alimentar deles, né? O produtor produz o próprio alimento. O consumidor primário come o produtor. O consumidor secundário come o primário. Eu estou dizendo dentro de uma cadeia alimentar o que ele come. Mas se eu perguntasse para vocês qual é a posição dele na cadeia alimentar, eu já estou chamando de nível trófico. O primeiro nível trófico é sempre o produtor. É o começo, gente. É só para vocês entenderem que é o começo da cadeia e cada nível trófico é como se fosse um degrauzinho, tá? O primeiro nível trófico, toda a cadeia alimentar começa com os produtores. Então, os produtores fazem parte do primeiro nível trófico. Agora, os consumidores primários, não vieram os produtores antes? Então, ó, já tinha um nível trófico, então eles estão no segundo nível trófico. Consumidores secundários, quantos que tem? 1, 2, 3, então eles estão no terceiro nível trófico. Consumidor terciário, quantos que vieram antes dele? Qual a posição que ele ocupa? 1, 2, 3, 4, então quarto nível trófico. Se eu falo de consumidor, é o que ele está se alimentando naquela cadeia. Se eu falo nível trófico, é a posição que ele está nessa cadeia. E é importante a gente enfatizar isso, porque quando a gente for falar de teias alimentares, vocês vão ver que existem seres vivos
que ocupam mais de um nível trófico, dependendo da cadeia alimentar que ele está interagindo. Eu não vou entrar em detalhes agora, senão eu teria que falar muito rápido. Então, na outra aula que a gente tiver disso, eu vou continuar a partir daqui. Mas dá uma olhadinha no que seria uma teia alimentar, né? As teias alimentares são várias cadeias alimentares interligadas. Para vocês verem como uma espécie ocupa mais de um nível trófico, olha esse gavião. Olha essa primeira cadeia que eu vou mostrar aqui. Planta, rato, gavião. Ou então, planta, rato, sapo, serpente, gavião. Ou então, planta, rato, sapo, gavião. Ele ocupa vários níveis tróficos dependendo do que ele se alimenta. Se ele se alimenta do rato, qual que é o nível trófico que ele está ocupando? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Terceiro. Terceiro. 1, 2, 3. Quando ele se alimenta da serpente, ele está em qual nível trófico? Planta, rato. No quinto. Planta, rato, sapo, serpente e gavião. Primeiro nível trófico, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando ele se alimenta direto do sapo, ele está em qual nível trófico? Quarto. Quarto. 1, 2, 3, 4. Então, a gente continua na próxima aula a partir daqui, mas é só para mostrar para vocês. Às vezes, uma espécie, ela está ocupando mais de um nível trófico dependendo do que ela se alimenta, porque as teias alimentares são várias cadeias interligadas entre si. Então, vocês conseguem ver que, tipo, as setinhas vão e voltam, né? Então, a gente continua a partir daqui. Para casa, pedir para vocês. Já dá para vocês pegarem os exercícios para fazer, tá? Mesmo se tiver exercício sobre teia, se vocês quiserem tentar fazer, podem fazer, porque aí na próxima aula a gente finaliza essa parte de teia, resolve alguns exercícios antes de ir para o capítulo 16. Próxima aula sem ser semana que vem, tá? Semana que vem eu devo fazer uma revisão para vocês para a prova. Então, um beijo para Obrigado, vocês. Bianca. Valeu.